e dos raros exemplares esporádicos do novo tipo em formação. Mas esses exemplares, com o tempo, deverão tornar-se cada vez mais frequentes, mais normais, até que, seguindo as pegadas do Evangelho, toda a humanidade terá de passar a viver num plano mais alto de evolução, que já não mais será o atual da animalidade, mas o da espiritualidade. Isto poderá parecer fantasia. Mas não há como contestar que a evolução é fenômeno inegável, reconhecido por todos. Já agora não mais se pode admitir que a evolução continue sendo compreendida como desenvolvimento de órgãos, como queriam Darwin e Haeckel, mas como desenvolvimento nervoso, psíquico e espiritual. Assim se realiza a evolução através desse contraste de forças. Os obstáculos que os evoluídos costumam colocar para fechar o caminho aos pioneiros do ideal são bem conhecidos. Desde o caso de Cristo até todos os outros menores, a história está cheia deles. É uma história de mártires. Se o sistema atrai para o alto, o antissistema, por sua vez, possui uma atração sua para baixo. A evolução caminha deste para aquele. Em períodos de descida pode haver o desenvolvimento semelhante ao do câncer, em sentido involutivo. Atividade retrógrada, destrutiva. Enquanto o evoluído tende a desenvolver-se ordenadamente, em sentido orgânico, construtivo, o involuído só sabe fazer o contrário. Cada um, já o dissemos, não pode deixar de revelar em tudo, a si mesmo. O involuído só saberá agir como involuído, porque, se agisse diversamente, já o não seria mais, e sim um evoluído. Até as células inferiores, involutivas, atraem para a própria órbita os elementos a elas semelhantes. Mas, enquanto, no caso do evoluído, se forma a fraternidade pacífica e construtiva, tendente à unidade orgânica, no caso do involuído forma-se o bando de malfeitores, para guerrear quem quer que seja, e por fim, para guerrear-se entre si, porque a finalidade é destruir e separar, unicamente pela vitória do próprio egoísmo individual. Não devemos esconder a realidade e ignorar as dificuldades que encontra na Terra a aplicação do Evangelho. O passado animal está muito próximo ainda, para que não se ressinta toda a sua tremenda influência. Transformar o próprio tipo e forma mental, transportar-se para viver num plano biológico mais alto, representa um trabalho profundo que não pode improvisar-se. Sem dúvida, o Evangelho quer ensinar ao homem coisas nobres e grandes para o futuro. Mas podemos perguntar a esse homem, que lhe ensinou o passado, as virtudes da prepotência e do egoísmo, ou as da mentira, principalmente. As tão declamadas civilizações da história só puderam aplicar ligeiros vernizes por cima da originária ferocidade dos animais. E no trabalho de educá-los, voltamos sempre ao início, porque educá-los significa refazê-los totalmente. Teremos já pensado de quantas dezenas ou centenas de milênios são frutos dos instintos atuais? E houve mister adquiri-los para sobreviver, porque só vivia quem os possuísse. Eles constituem o nosso sangue, fazem parte de nossa carne. A luta pela vida pode ter selecionado o mais forte, mas, em redor do vencedor quantas ruínas, contorções, revoltas, naqueles que tiveram de adaptar-se a viver como vencidos. Todas as prepotências que os fracos tiveram de engolir à força, estão prontas a regurgitar à procura de uma desforra que lhes dê satisfação. Todas as experiências vividas permanecem escritas em nossa carne e reclamam compensação. Os delinquentes natos são tais porque querem ser maus, ou porque se tornaram assim pela reação ao esmagamento dos fortes. A humanidade viveu até agora de delitos. E isto não pode cancelar-se com um golpe. Cada causa deve ter o seu efeito. Então, quando o Evangelho se nos apresenta inerme e acariciador, que podem fazer esses seres, carregados de revolta que se acumularam em séculos de opressão? Explicam-se assim, mesmo que não se justifiquem,
Os extermínios da Revolução Francesa e a revolta de tantas revoluções e o mundo continua a cometer injustiças, julgando que lhe baste a força para fazer calar e anular as reações. E, no momento parece que isto seja a verdade. Mas o fogo viceja sob as cinzas. E no entanto formam-se rancores profundos, ódios seculares de nações, de raças, de classes sociais, ódios que permanecem escondidos nas vísceras da vida, tal como um homem pode trazer, imerso nas profundidades de sua carne, uma série de vírus, durante anos, até que um dia, tanto a doença quanto a vingança da revolta, explodem, e tudo vem à luz. O Evangelho não desce para trabalhar num terreno virgem, mas num já poluído por 1000 delitos. É necessário enfrentar um trabalho imenso, porque se trata de corrigir, de reeducar de novo, reedificar o que está mal construído. É preciso desentrançar esta carga de explosivos que quer estourar, e ter a força de engolir esse triste passado, neutralizando tanto mal com outro tanto bem, que é indispensável cada um possuir em si para poder expandir em torno de si. A justiça do mundo atual se apoia em compromissos, em que os impulsos contrários encontraram um equilíbrio temporário, cada um permanecendo sempre pronto a explodir contra o outro. Tão logo a pressão deste se relaxe, isto em todas as posições sociais em que haja alguém que mande e alguém que deve obedecer-lhe. Como pode o Evangelho enxertar-se de um golpe nesse sistema de forças, para desviá-lo, a curto prazo, de suas primeiras aproximações da justiça até um nível em que esta é definitiva e completa? Quando, no estado atual, o Evangelho intervém entre um patrão armado de força e um dependente armado de revolta, ensinando que a ambos convém muito mais colaborar pela compreensão, logo acontece que uma das partes relaxe a pressão contra a parte oposta, esta lhe salta ao pescoço para apoderar-se de todo o campo que antes, só o equilíbrio entre as duas prepotências opostas mantinha dividido, cabendo um bocado a cada parte. É esse estado armado de todos contra todos, que paralisa logo de início quem se dispõe a querer viver o Evangelho na terra, a menos que se tenha o estofo de um herói, ou então que o seu ato não seja isolado, mas acompanhado, de tal forma que se possa encontrar algum sustento pela reciprocidade da bondade do próximo. Quem quisesse, sozinho, no mundo de hoje, contra todos, viver integralmente o Evangelho, só poderia ser um mártir. Mas precisamos também admitir que só esse pode considerar-se um verdadeiro civilizado. Todavia aos que não souberem chegar a tanto, só resta continuar a esmagar-se uns aos outros, cada um por sua vez, e a sofrer as reações vingativas dos outros, até que, à força de atritos, se aparem todas as arestas e se chegue a descobrir a fórmula da convivência. Assim, com um esforço muito mais diluído, longo e lento, o homem acabará da mesma forma por chegar à aplicação do Evangelho. O sofrimento de tanto atrito, que quase chega a paralisar a vida social, só poderia ser poupado com um pouco de inteligência. Mas é justamente esta que falta, e tanto trabalho se emprega, no entanto, para adquiri-la, queira-se ou não, é mister que a obra da civilização seja feita por todos, cada um colaborando com a parte que lhe compete. Por mais que se queira ser separatista, e portanto permanecer fechado no próprio egoísmo, a vida é fenômeno coletivo em que a reciprocidade nas relações funciona em cheio. Ninguém quer ser o primeiro a fazer o esforço, e espera isto da virtude alheia, e os outros fazem o mesmo. Ficam assim todos imersos no mesmo pântano. Que batalha poderá vencer um exército, em que cada soldado só quer mandar, conservando-se à frente dos outros? Assim, entre os elementos componentes da mesma máquina, forma-se um atrito que apara, ou falha funcionar mal e com esforço. E o mal que cada um queria lançar sobre o vizinho, continua para cada um e para todos, como de cada um e de todos é a culpa. Mais veneno lançaremos na panela comum, e mais devemos bebê-lo nós mesmos.
Assim avançam com grande fadiga os nossos destinos dentro desta mal construída máquina social, cada um sofrendo a sua parte. E os que se acreditam mais fortes e astutos procuram escapar firmando-se no egoísmo e lutando para ganhar espaço à custa do vizinho, sem compreender que este é um soldado do mesmo exército, com o qual é seu interesse colaborar para vencer. E assim os mais fortes e astutos põem-se à frente de um ataque às avessas, em direção a um abismo, procurando arrastar a todos com eles. Eis aí o mundo que o Evangelho tem de enfrentar para realizar-se. Como pode uma boa nova de paz arrasar de um golpe montanhas de veneno, acumuladas durante os séculos? Embora seja proibido o crime, o gosto tão difundido pelos dramas criminais demonstra como é grande o desejo de morder, de matar, de destruir, que se acha aninhado no fundo da alma humana. O passado não está absolutamente morto e se encontra sempre pronto a vir à tona. Todos, mais ou menos, trocaram entre si, no passado, um pouco dessa mercadoria de que o mundo está cheio e que se chama o mal. Todos estamos mais ou menos presos numa rede de débitos e créditos recíprocos. Todos cometemos alguma injustiça, sendo culpados contra o próximo, e recebemos algum prejuízo. Para chegar ao Evangelho é mister acertar o saldo de todas essas contas, pagar todos os débitos e créditos, o que significa a paixão cruenta e crucificação desta natureza humana, ainda feita de animalidade. Cristo quis ser o primeiro nessa estrada de paixão e crucificação, embora nada tivesse de pagar, mas apenas para dar-nos o exemplo. Quem o quer seguir neste caminho de redenção, que é único? A humanidade está verdadeiramente onerada por uma carga de iniquidade que lhe paralisa a subida, mas que precisa ser anulada de qualquer forma, seguindo a estrada oposta, substituindo a guerra pela paz, o ódio pelo amor, pois não há outro meio de anular o passado e dele libertar-se. Ele nos perseguir e esmagará, enquanto não soubermos vencer. São ridículos os sonhos do homem evangélico. Não constitui ingenuidade ser sincero e honesto. Os homens práticos e astutos não têm direito de rir-se de tudo isso? Então, deixemos que o mundo nos prepare o suicídio com a corrida armamentista. Deixemos que a vida, que se tornou um desencadeamento de rapacidade e uma babel de mentiras, se torne insuportável a todos, até ficarmos submersos em nosso próprio veneno. O Evangelho é utopia. Então seja liquidado o homem bom e justo, lançado fora da vida como um ser inútil que não tem direito de viver, seja isolado para que não contagie os outros, os sábios, com a sua doença. Não há lei nem costume que diga isto explicitamente, mas tudo isto está implícito e subentendido nas leis e costumes. Continuemos com esta seleção indecida, com essa evolução às avessas, com essa inversão de valores. Quem caminha de cabeça para baixo somos nós, e no fundo do abismo está a rocha dura das leis de Deus, e contra essa rocha arrebentar a nossa cabeça. Então, não permanecerão na terra traços do homem evangélico que conseguiu evoluir, pois esse biótipo pertencerá a uma raça desaparecida, e com ele terminará toda a tentativa, por parte do homem, de civilizar-se. E o homem terá recaído no fundo da barbárie. A presente tentativa de levar a sério o Evangelho é um apelo desesperado para a salvação do mundo. O homem é livre e Deus lhe deixa a liberdade de retroceder. Mas o homem não compreende que, retrocedendo, se afasta de Deus, ou seja, da vida, e caminha para a própria destruição. Este é o maior prejuízo. E com isso os negadores rebeldes se autocastigam. Com a involução, cada vez mais se acentua o espírito de domínio e de agressão. Não há necessidade alguma de intervenção divina direta, nem que as forças do Evangelho lhes façam guerra para destruí-los. Basta deixá-los abandonados a si mesmos, e, assim como são, estão perdidos. Os involuídos são bastante ferozes para não poder deixar de guerrear-se, e com isto destruir-se mutuamente. Ninguém pode escapar à lei do próprio plano,
muito menos quem a prefere e procura cada vez mais imergir nela. Assim é que os elementos inferiores, que desejariam deter a lei do progresso, são automaticamente lançados fora e eliminados. Dado o seu ponto de vista, o involuído, no fundo, não está errado. Ele julga e age conforme o ângulo de sua visão. Mas o pior é que seus olhos só enxergam de perto um panorama pequeno e limitado no tempo e no espaço. São essas as dimensões da vida nesse plano biológico. A inteligência ampla e de longo alcance, que tenha compreendido o complexo funcionamento da grande máquina do universo e que saiba funcionar com ela, ainda não apareceu. Forma mental toda fechada no próprio eu, além do qual só aparece a névoa do mistério e a incontrolável desordem do caos. Psicologia simplista, movida pelos instintos não controláveis pelo conhecimento, emaranhados esboços de astúcia primitiva que uma rede, na qual fica preso quem primeiro a utiliza, método de vida enganador, que só pode colher ilusões. A vida do involuído é um jogo curto, que só mira aos resultados imediatos, a prazo breve ao alcance da mão, porque todo o resto lhe escapa, já que, não o conhecendo, não pode levá-lo em conta nos seus cálculos. Que matemática poderia fazer um cientista, ao lado de um selvagem que só sabe contar com os dedos da mão e além desse número sabe apenas que há mais do que 5, mas fica perdido no mundo vago do incomensurável? Que poderemos esperar do homem de hoje, que nada sabe ainda quanto aos problemas fundamentais da vida, e se limita a resolvê-los com crenças contrárias, atentas a condenar-se mutuamente? Com uma psicologia filha de seu ambiente material, este se limita ao trabalho analítico da pequena luta cotidiana, na qual tem valor o que se pode agarrar de imediato. Para realizar um trabalho mais vasto, com mira a resultados maiores e vantagens longínquas, seria preciso saber conceber com maior amplitude fenômenos a longo prazo. Mas para chegar a isso, é indispensável haver desenvolvido qualidades intelectuais e morais e não apenas instintos vorazes. Assim se alcança a vantagem imediata. E depois, procurando aferrar essa vantagem imediata, que forças tocamos e movimentamos no grande mecanismo do universo? Ignorá-las, não nos exime das consequências. E só quando estas chegam, começa a compreender-se alguma coisa. Diz-se então, a vida é uma ilusão. Isso significa que nos iludimos, acreditando seguir o caminho certo, enquanto seguíamos o errado. E esta já é uma experiência vivida, uma lição útil, que nos evitará mais tarde repetir o erro. Como aprender de outra forma? Com o seu respeito à liberdade individual, a lei não pode tirar a ninguém o seu direito de errar. Para aprender, permanecendo livres, é necessário pagar de seu próprio bolso as consequências, experimentando-as na própria pele. Se construirmos mal a casa, ela depois nos cairá sobre a cabeça. Só assim aprenderemos a construí-la bem. É necessário que a prepotência e a astúcia do mundo terminem mal, para aprendermos a agir segundo princípios diversos. O mundo está pagando, e não acabará tão cedo de pagar. Isto parece duro, mas é uma estrada salutar, pois outra não existe melhor para se aprender o homem, correndo atrás de todas as suas miragens, não as realiza, de fato, e, na realidade faz uma coisa completamente diferente, que é a de seguir uma escola de experiências, que lhe está ensinando a viver num plano de vida mais alto. Que faz uma fera ou um selvagem, logo que lhe apareça um desconhecido. A primeira mostra-lhe as garras, o segundo prepara as armas. Essa é a maior sabedoria deles, que todos, mesmo os mais estúpidos, naquele plano devem conhecer. Aquela sabedoria que precisam aprender em primeiro lugar e que constitui o patrimônio de seu conhecimento. Isto se justifica com a procura da alimentação, a defesa da própria vida e dos haveres etc. Mas isto é tudo e esgota todas as possibilidades de nossa vida. Essa ciência manifesta-se no atual mundo, dito civilizado,
na luta pela conquista do dinheiro. Mas será só isto suficiente para fazer-nos crescer em inteligência, bondade, conhecimento, para fazer-nos progredir até os mais altos planos da vida? A riqueza apenas, ou o poder material, já terão sido suficientes para criar um gênio, um herói, um santo. E então, o que produz de substancial definitivo tão grande e febril avidez humana? Que fim tiveram e que restou do poder de tantos grandes da história? Com a visão do mundo espiritual se abrem horizontes mais vastos. Outras finalidades podem dar-se à vida, novos poderes e defesas podem conquistar-se, se se olhar para além de estreito mundo da matéria. Quantos problemas que agora angustiam o mundo poderiam ser resolvidos? No presente volume quisemos desenvolver e demonstrar conceitos rapidamente resumidos em a grande síntese, com a intenção de mais tarde voltar a eles para desenvolvê-los, como estamos fazendo agora. No capítulo 91, A Lei Social do Evangelho, desse livro, assim está escrito: o absurdo está na vossa involução. No Evangelho, a justiça é automática, perfeita, substancial. Aí não é mais necessário ser forte, basta ser justo. Torna-se então possível a lei do perdão, porque o Espírito sente e movimenta outras forças e não apenas vossos pobres braços, e essas forças acorrem a defender o justo, mesmo se inerme. Então, aquele que parece um vencido da vida, se torna um gigante. A lógica do Evangelho leva a uma seleção de super-homens, enquanto a lógica de vossa luta cotidiana leva a uma seleção de prepotentes. Os princípios do Evangelho organizam o mundo e criam as civilizações. Os princípios que viveis desagregam e desperdiçam tudo em atritos inúteis. Onde passa o Evangelho e o seu amor, nasce uma flor. Onde passais vós, morrem as flores e nasce um espinho. O Evangelho é a lei de paraíso, transplantada no inferno terrestre. Só os anjos no exílio sabem viver aí a lei divina, ensinada por Cristo na cruz. Quem renuncia, no vosso mundo, a agredir e a defender-se, e oferece a outra face, quem renuncia a afundar as garras nas carnes alheias para a própria vantagem, e não quer, por princípio, usurpar com a força todas as infinitas alegrias da vida, permanece subjugado, é um vencido fora da lei, um expulso, um não-valor que se anula. Este, olhado pelo reino da força, é um inerme, indefeso, ridículo. E no entanto, nessa derrota, nessa fraqueza aparente, existe o mistério de uma força maior, que, trovejando, chega de longe, acordando nas profundidades da alma o pressentimento de realizações mais vastas. E o vencedor, no momento mesmo da vitória, tem a sensação de uma derrota. E o vencido olha do alto, como um vencedor, e é assim, porque ele descobriu e viveu formas mais altas de vida. O homem permanece mudo e desorientado diante desse estranho ser, sem armas, que proclama uma assombrosa lei nova e parece de outro mundo. O homem sente que, se tem razão em seu ambiente, existe outro mundo em que tudo se inverte, em que o vencido da terra pode ser um vencedor e o vencedor da terra um vencido. Um abismo o separa daquele ser superior. O homem agride e ele perdoa. Ele é um justo e sabe sofrer. Ele está aí para indicar-vos, na sua vida, a meta atingida, para indicar-vos o caminho, ou acompanhá-lo para a realização da mais alta e fecunda lei social, o amor evangélico. Mais ou menos no meio do capítulo 90, a guerra, a ética internacional, a grande síntese confirma. A luta evoluída é feita de justiça e mobiliza o dinamismo das forças cósmicas. Neste sentido ele é o mais poderoso, embora humanamente inerme. Quando essas palavras foram escritas, há uns 25 anos, ninguém poderia pensar que hoje, a um quarto de século de distância, em outro hemisfério do mundo, quase nos antípodas, teria podido nascer um livro como este, em que uma série de fatos positivos ocorridos e objetivamente tomados em exame,
teria dado provas para demonstrar como verdadeiras, teorias que, até este momento, podiam ser relegadas por alguns para o reino dos belos sonhos e dos desejos nobres. Mas eis que, com o desenrolar-se da vida do instrumento, a grande síntese passou à sua fase experimental, para ser comprovada pelos fatos. Já recordamos, no princípio do capítulo 9 do volume precedente, das outras palavras de A Grande Síntese, capítulo Li, há apenas uma defesa extrema, abandono de todas as armas. Mais tarde veremos como esse conceito foi aí confirmado, no capítulo XC, disse-vos, mais atrás, que só há uma defesa extrema, abandono de todas as armas. Só no curso da presente obra, podemos dizer que explicamos o mistério daquelas palavras, acessíveis agora não apenas pela fé, mas também por uma demonstração racional e experimental. Os fatos confirmaram a intuição. Agora, como explicamos neste livro, é que compreendemos aquele como podemos tocar com a mão, o modo pelo qual o abandono de todas as armas representa a suprema defesa. Podemos compreender a razão da imensa superioridade, na luta pela vida, do método evangélico da não existência. Agora conhecemos os segredos do especial sistema defensivo de quem segue o Evangelho, sistema que, em última análise, o torna mais forte que os fortes da terra. E pensar que a ignorância do mundo é tão grande que acredita que a vida, só porque evoluímos, nos deixa indefesos e por isso se foge do Evangelho como de um perigo, para a própria segurança, quando ele é a nossa salvação. Não pode deixar de percebê-lo quem consiga penetrar na órbita de influência das forças da lei que o Evangelho representa, pois será logo integrado nesse sistema de forças. Continentes inexplorados, possibilidades novas e estranhas nas quais o mundo não acredita, teorias que para eles são fantásticas, e que, no entanto resistiram à comprovação séria da razão e dos fatos, como vimos. Tudo para chegar à mais revolucionária das conclusões, ou seja, de que ninguém está mais defendido, embora desarmado, do que o justo, e precisamente porque é justo. Assim, vimos o Evangelho sob novos aspectos, em seus significados mais profundos, colocando-o, como jamais se fez, diretamente em contato com a realidade biológica, não mais apenas como fenômeno histórico, religioso, moral, mas como uma nova posição da vida, posição já assinalada ao longo da escala da evolução e à qual deverá fatalmente chegar-se amanhã. Assim o Evangelho encontra logicamente seu lugar no desenvolvimento do plano do universo, e aparece sua função no seio do transformismo evolutivo, ficando demonstrado também seu imenso valor do ponto de vista racional e científico. Visto sob este prisma, não apenas como fruto de um tempo ou de uma religião, mas em relação às leis da vida, o Evangelho torna-se universal, torna-se fenômeno biológico que a ciência não mais pode ignorar, enxertar-se de forma tão profunda e substancial no processo evolutivo, que lhe demarca o telefinalismo, e com isto a linha de desenvolvimento. O que queremos fazer compreender nesta obra, é o que não se encontra nas explicações comuns, perdidas nas minúcias de pormenores concretos, é a ideia central dominante no Evangelho, que estabelece sua função fundamental em relação ao fenômeno universal do desenvolvimento da vida, ideia que leva o Evangelho a uma atuação necessária em todos os tempos e lugares, como lei de progresso de toda a humanidade. Só assim podíamos conseguir um Evangelho imparcial, universal como o queria Cristo, fora da luta, acima dos partidos religiosos e de seus antagonismos, exclusivismos e condenações. Só assim pode compreender-se o imenso alcance do Evangelho, a necessidade de vivê-lo, a fatalidade de sua atuação futura. O objetivo da evolução é a conquista da vida. Essa conquista é a maior paixão do ser, que tanto mais se debate para subir, quanto mais baixo é o plano em que está imerso. Mas é um debater-se cego, impelido pelo instinto,
que explora o caminho por tentativas, sem guia nem método, como se encontra no Evangelho. O próprio Cristo qualificou-se como vida. No ápice da evolução está Deus, que representa a plenitude da vida, enquanto ao polo oposto está a plenitude da morte, ou seja, a falta da vida. Quanto mais se evolui, caminhando nessa direção, tanto mais vem a faltar a vida, porque ela se torna cada vez mais contraída, restrita, limitada no egocentrismo separatista do eu. Dado que a aspiração máxima do ser é a vida, e vindo ela então a faltar, é natural que ela se torne cada vez mais preciosa, o ser cada vez mais ávido, ciumento e apegado a ela, e o indivíduo lute cada vez mais ferozmente para conservá-la na única forma a ele acessível, a de seu plano de evolução. Por isso a luta se torna tanto mais árdua quanto mais se evolui longe de Deus, porque é sempre mais difícil salvar a vida da morte quanto mais o ser se afasta do centro da vida, que é Deus, avizinhando-se do polo oposto, que é o da negação de Deus e da vida, ou seja, o polo da morte. A estes conceitos brevemente aludiremos neste mesmo capítulo, e era mister aqui desenvolvê-los e esclarecê-los. Nós mesmos somos feitos desta luta contínua entre a vida e a morte, que disputam o campo. O princípio egocêntrico separatista, limitado à vida individual, representa o estado de contração desta. O princípio orgânico unitário, ilimitado à vida universal, representa seu estado de expansão. Ao evoluir, o homem passa de um princípio ao outro. Nele, do infinito incêndio de vida que hasta em Deus, permaneceu apenas a centelha do próprio eu. São miríades de centelhas, que perderam luz, força e calor pelo fato de estarem, não só divididas, como em luta entre si, destruindo-se mutuamente, com o próprio separatismo e rivalidade, introduzindo o princípio da morte no princípio da vida. Essa forma de vida mutilada é devida ao estado de involução, não é a verdadeira vida, mas apenas um fragmento dela, asperamente disputado à morte. Assim se explica e se compreende nossa vida sufocada pelos limites, aprisionada pela forma, continuamente partida entre nascimentos e mortes. É para fazer-nos viver verdadeiramente em dimensões cada vez mais amplas, que a evolução nos transforma para o alto, é para nos devolvermos a nós próprios a vida cada vez mais completa, que temos de romper a casca do egocentrismo, expandindo-nos para além da prisão da matéria, na vida maior do espírito. Assim se explica porque o homem tem tanto medo da morte, e tanto maior, quanto mais ele é evoluído, medo que cessa com a evolução que nos liberta da morte. Em sua ignorância, o homem segue um caminho errado. Logo que lidar com amor, o egocentrismo dá-lhe a sensação de perder, e o impele a retrair-se e negar-se, fazendo-o dessa forma fechar as portas à expansão da vida. Assim, o passado interior tende a levá-lo de novo às posições assumidas anteriormente e a libertação para expandir-se não é atingida. Para subir é necessário vencer esse instinto de involução, que tenta resistir ao outro, de evolução, porque a involução quer que tudo desça, ao invés de subir. O homem oscila entre essas duas forças que o disputam. Gostaria de abandonar-se à alegria de dar, mas depois tem medo, faz calar o coração e retrocede até o terreno que lhe parece positivo e seguro, o da avidez que acumula egoisticamente para si. Gostaria de conquistar a vida, mas ao mesmo tempo se retrai, o que lhe impede conquistá-la. É vítima da atração da matéria que o puxa e retém embaixo. E, no entanto, está próximo o espaço ilimitado dos céus, em que cada movimento é livre e é gratuita a energia para realizá-lo. Mas o homem prefere a imobilidade da terra, sua prisão. Penetra a ânsia de evadir-se dela, mas se comporta como quem, querendo sair de um quarto cuja porta se abre para dentro, se lançasse contra ela para sair, empurrando-a, sem compreender que deveria, ao contrário, afastar-se para trás, porque só assim poderia abrir a porta. O amor dá, e só o amor cria,
Ao passo que o egoísmo que acumula para si subtraindo aos outros, destrói. Só quem cria, enriquece, ao passo que quem destrói, empobrece. O homem gostaria de conquistar a vida. Mas, com seu egoísmo, estabelece primeiro um deserto em redor de si, e depois pretende enchê-lo de água, tirando-a dos outros, embora encontrasse grátis e abundante, desde que não secasse tudo no local em que se acha. Assim, depois que, ao civilizar-se num período de paz e progresso, o homem fez novas conquistas, como as usa. Logo que tem forças, ele guerreia para crescer ainda mais e engordar-se, e com isso destrói os bens e valores acumulados. A expansão do princípio egocêntrico, como acontece no imperialismo, tem funções criadoras, mas muito mais para os povos que são absorvidos e assim civilizados, do que para o dominador, que, realizada sua função, acaba perdendo tudo. Por mais que na guerra se queira ver o heroísmo, aí existe a morte, e embora nela se sonhe a conquista, há nela a destruição. O que um perde, quem quer que seja, representa uma perda para todos. A derrota do vencido é também a derrota do vencedor. Ninguém pode permanecer isolado de qualquer outra criatura, que vive em seu próprio ambiente terrestre. E assim o homem cai sempre no mesmo erro. Para expandir-se na vida, ele se contrai, para trás, na morte, por querer enriquecer, empobrece, por querer construir, destrói. Que mais pode pedir-se a este nosso mundo em que tudo está quebrado, despedaçado no particular e no relativo? Que pode pretender-se, se, em lugar da verdade ou não conseguimos possuir senão fragmentos, verdades relativas em luta entre si, e um conhecimento pulverizado nas análises, incapaz de alcançar uma síntese unitária? E então como consegue a vida fazer-nos evoluir? De que meios dispõe ela, para realizar esse seu objetivo fundamental? Ninguém mais do que o homem quer viver e conquistar a vida. Mas o faz sem conhecimento e sem juízo, muitas vezes às avessas, conseguindo resultados opostos. Pode, então, a vida ficar desiludida, em sua primeira necessidade, que é de evoluir. Mas eis que aparece um elemento de funcionamento automático. Ao procurar ascender, o homem tenta caminhos diversos, ao acaso, erra a estrada. Muitas vezes os instintos do passado arrastam para trás, e a conclusão é a descida. Acontece, então, um fato inevitável, ou seja, que quanto mais baixo se desce, tanto mais dor se encontra. Ela aperta o homem em sua compressão. A dor queima, sufoca, comprime a vida que não quer morrer, e que portanto reage. Eis então que a evolução, quando não funciona o instinto da subida, firma-se nessas reações para ascender. Quando não é suficiente a atração para o alto, entra em ação a repulsão contra o baixo. Observemos a mecânica desse sistema de reações. Um objetivo pode ser atingido, quer fazendo funcionar as forças positivas que nos levam a ele, quer as negativas que nos repelem do polo oposto. A vida possui ambos os tipos de força, positiva e negativa, e as utiliza para seus fins positivos. Em outras palavras, para construir, Deus pode utilizar tanto o método da construção como o da destruição, o que significa que o bem domina tanto as forças do bem como as do mal, que pode utilizar, quando quiser, para os próprios fins do bem. Assim, o organismo universal é tão bem construído que, aconteça o que acontecer, tudo termina bem. Qualquer erro que o ser cometa servirá para instruí-lo e, finalmente, fazê-lo progredir. Por isso o impulso da evolução, apesar de tudo, é que acaba sempre vencendo. A dor é que a cor do instinto de vida, que adormece no bem-estar. Os climas doces e cálidos não criam homens fortes e lutadores como os que são filhos de climas ásperos e duros. As desventuras e a necessidade da luta ensinam coisas que só aqueles que lhes estão sujeitos podem aprender. A vida jamais se resigna a morrer, e muitas vezes, em vez de matá-la,
As muitas dificuldades a fazem forte e sábia. Quando isto é indispensável para sobreviver, os obstáculos são duros de superar, mas os que aprenderam a superá-los possuem um conhecimento e uma força para sua defesa. Todavia, os que encontraram a vida fácil estão bem longe de possuir essa força. Nas mãos da vida sábia tudo se resolve em construção e progresso. Quando a evolução não se realiza pela alegria de progredir, a vida realiza com o chicote da dor, para que se cumpra, de qualquer forma, o progresso, que é o maior bem para o ser. As atitudes que o indivíduo assume diante das dificuldades variam para cada pessoa. Mas o ressentir-se diante da dor produz um efeito mais ou menos comum a todos, que é o de pôr a nu e revelar a verdadeira natureza do indivíduo. Ele é reconhecido pelo seu tipo de reação, porque parece que, colocado diante das mais profundas realidades da vida como a dor e a morte, o ser não sabe mais mentir. Ora, o que dirige a reação e lhe define a forma, é a natureza do biótipo. É lógico que a reação não pode criar um ser novo, mas apenas mostrar-nos quem é ele verdadeiramente, na hora em que se veja constrangido a usar todos os seus recursos, a qualquer custo. É lógico que o ponto de partida do novo passo adiante não pode ser dado, senão como valor e qualidade, a partir da posição precedente do ser. Teremos assim uma reação e um esforço proporcionados a essa posição. Assim, o biótipo inferior reagirá como inferior, o mais evoluído, como evoluído, de forma mais elevada. Assim, diante de uma dor desesperada, quem não possui nenhum recurso nem no bem, nem no mal, se abandonará nas tenazes da correnteza até a morte, aprendendo o pouco que pode da lição. Quem tem tendência à mentira e ao mal, reage com a traição e o crime, vingando-se do próximo e evoluindo cada vez mais para baixo, porque é baixa a natureza do indivíduo. Quem é violento e não está habituado ao controle, pode reagir com o suicídio. Quem possui tendência para os gozos inferiores, reagirá com excessos e vícios procurando esquecer, naquelas efêmeras alegrias em que ele acredita, as próprias dores. Mas existem também os que reagem com a santidade, com o amor operante para o bem do próximo. Esta é a reação dos fortes e dos grandes. As adversidades, a insatisfação da vida podem incitar diversas revoltas. Dessas reações é que nascerão muitos santos. Quantas vezes o santo é um rebelde que não quer adaptar-se a aceitar as condições do ambiente? É um revoltado que explode, criando, com sua revolução, novos conceitos de vida. Mas o grande valor de sua reação está justamente no fato de que ela é dirigida para o bem, no sentido construtivo. É uma revolta para subir, e não para descer. Eis o que pode ocorrer quando, no indivíduo, existe o estofo do ser superior. Mas se este não existe, não há dor, por mais desesperada, que possa improvisar esse tipo de homem. Se bastasse a dor para criar um santo, o mundo, que está cheio de dores, deveria estar cheio de santos. Vemos, ao contrário, manifestarem-se reações bem diferentes. A vida é um recipiente que, em si mesmo, vale pouco. Tudo depende do valor do conteúdo que lhe derramamos dentro. Podemos colocar dentro dela o que quisermos. Se pusermos coisas nobres e grandes, a vida se tornará um escrínio precioso. Se dentro lhe colocarmos podridão, tornar-se-á uma caixa de imundícies. A vida é uma estrada feita para caminhar, é um meio para atingir um objetivo. Se a fizermos fim de si mesma, se, por querer nos conservar demais, não quisermos caminhar e renovar-nos, deteremos o movimento da vida e o mataremos. Então, tudo terá caminhado menos nós, e permaneceremos atrás. Então, teremos vivido no vazio, e poderão escrever em nosso túmulo, tempo perdido. A grandeza da vida consiste em fazer dela um meio para transformar o mal em bem, fazendo de um inimigo que nos atormenta, como é a dor, um mestre amigo que nos ensina, de uma condenação medrosa, uma escola para aprender. Ora,
A vida está cheia de sofrimentos e insatisfações, aptas a provocar nossa reação. O segredo da sabedoria está no saber reagir. A solução do problema está na forma que nossa reação assumir. A vida nos espicaça com esses estimulantes, que esfolam a chaga e põem nua carne viva. A operação é dura, mas e para nosso bem, porque somente depois da raspagem e da limpeza com a podridão removida, a carne nova e sã crescendo, pode cicatrizar a chaga. Assim, diante da dor deveremos ter muito mais do que a simples paciência passiva e cega do burro chicoteado. Devemos ter a inteligência iluminada e a bondade operante, de quem compreendeu o mecanismo da dor e quer tirar dela toda a vantagem possível, colaborando com a inteligência da vida, que nula manda para nosso bem. O sistema usado por alguns, de revoltar-se contra a dor, sofrendo com a alma envenenada, não resolve o problema, não melhora, mas piora nossas condições. Quanto mais nos agitarmos com o nó enforcado à garganta, mais esse nó se apertará. A posição de maior vantagem e de menor prejuízo em relação à dor, é a de aceitá-la, não passivamente, mas para pôr-nos a seu lado construtivamente, com ela colaborando para nosso benefício. 4. As religiões é verdade. O catolicismo na grande batalha é a involução das massas e sua incapacidade de autodirigir-se. O princípio da autoridade, disciplina e obediência, fé e ortodoxia. Pode dar-se liberdade aos imaturos. As adaptações da igreja às escapatórias do mundo. Não podemos deixar de observar o contraste e o êxito da luta entre os dois elementos opostos, espírito e matéria, evangelho e mundo. E isto, justamente, no próprio seio do órgão social e historicamente especializado para realizar a grande função de estabelecer contatos entre o céu e a terra, com o objetivo de espiritualizar o homem, o que, em termos científicos, quer dizer fazê-lo progredir ao longo da estrada da evolução que, como já mencionamos e mais tarde demonstraremos, caminha para a espiritualidade. Esse órgão é representado pelo cristianismo, que se constituiu uma religião. Naturalmente nos referiremos ao nosso mundo ocidental, onde isso ocorreu, e onde esse fenômeno está funcionando há 2000 anos. Desde o início, e até agora ainda, o cristianismo se acha envolvido na resolução do tremendo problema da descida dos ideais à Terra. Pode interessar-nos ver como, neste caso, foi resolvido esse problema, que procuramos resolver nestas páginas. Desde o início achou-se a Igreja de Roma com a necessidade de aceitar, como código de vida, o Evangelho, que era a lei estabelecida pelo seu fundador. Vimos que o Evangelho significa a lei do evoluído, ou seja, de um tipo raro na Terra, e vimos qual é a revolução que essa lei quer operar. Como fez essa instituição para sobreviver e permanecer coerente com seus princípios, para resolver o conflito, estando constrangida ao mesmo tempo a viver no mundo, tendo que apoiar-se nele também como coisa humana, que não podia deixar de ser, e tendo de sofrer por isso, inevitavelmente, a influência dele. Que aconteceu nesse ponto de aproximação entre o céu e a terra, de maior conexão. E por que nesse ponto devia ocorrer o enxerto do espírito na matéria? Que ações e reações produziam esse contato entre os dois extremos opostos, especialmente no órgão encarregado de realizar essa função? E neste caso, como foi dirigida e quem venceu a grande batalha que estamos estudando? Foi o Evangelho que transformou o mundo, ou foi o mundo que transformou o Evangelho? O resultado obtido até agora foi a espiritualização da matéria, ou a materialização do espírito. Sem dúvida, os dois elementos têm de coexistir no cristianismo, que não pode eliminar de si a ideia de Cristo, nem o fato de que precisa viver na terra. Como foi possível realizar tão difícil convivência, que já de per si é um problema árduo a resolver, à espera de que, com o tempo, possa solucionar-se o outro, o da vitória definitiva de um dos dois antagonistas sobre o outro. Já aludimos, no meio do capítulo 2 do volume precedente, à grande batalha,
A função que na Terra têm as igrejas constituídas, para que transportarem seus ideais. Elas são, ou deveriam ser, o ponto de encontro de dois planos de vida, como a organização humana representam, ou deveriam representar, o vaso material que recebe do céu e conserva na terra o conteúdo espiritual que as religiões dispensam ao mundo para o seu progresso. Nas doutrinas, nas instituições, nas formas e até nos templos, o ideal imaterial toma corpo em construções de pedra e organizações de homens. Ora, é evidente que o valor e o poder das religiões residem em seu conteúdo espiritual, que é a alma que a sustenta. Se o vaso está vazio, torna-se ele uma mentira, um corpo sem alma, isto é, um cadáver. Ora, pode acontecer que o vaso se torne esplêndido e imenso, mas que, quem tiver cuidado desse trabalho, tenha deixado evaporar o precioso licor que estava dentro dele, de modo que agora aquele vaso nada mais contém. Nas religiões, como em nosso organismo, é necessário haver equilíbrio entre espírito e corpo. Um espírito só, sem corpo, passa despercebido. Um corpo só, sem espírito, torna-se cadáver putrefato. Vimos, no princípio do capítulo precedente, como as religiões tendem, hoje, a ser concebidas materialisticamente. Ou seja, como a forma mental dominante em todos os campos é o materialismo, assim ele permanece, mesmo quando se cobre de formas religiosas, dando lugar a coisa ainda pior, que é o materialismo religioso. Sendo assim, seria este um triste indício de decadência. Se o cristianismo se tivesse realmente transformado num corpo sem alma, só lhe restaria a sorte que se reserva a um cadáver. Vimos como o indivíduo pode conduzir a grande batalha por si mesmo, em casos isolados. Vejamos agora como acostumam conduzir na terra, no reino de Satanás, os homens encarregados de tratar dos negócios do Espírito e de Deus. Vejamos quais são as atitudes assumidas e os expedientes usados neste trabalho de cristianização do mundo ocidental. Que retorcimentos terá de suportar uma lei feita para os anjos, para poder tornar-se realizável num mundo feito para as feras? No esforço da autoridade espiritual para aplicar essa nova roupagem à humanidade, para fazê-la, ao menos, parecer civilizada, até que ponto se conseguiu colocar a mordaça na animalidade rebelde? Logo que nos afastamos do caso excepcional, a grande massa das multidões, que constituem o rebanho a guiar, só pode oferecer-nos, no máximo, as primeiras aproximações elementares do ideal. Seria absurdo pretender mais. Não se trata tanto de ter realizado, quanto de saber o que pode sobreviver do Evangelho nesse ambiente, o que permaneceu do choque entre o encarniçamento dos pregadores de virtude, armados de terrores e sanções para domar a animalidade humana, e o encarniçamento do rebanho, cuja animalidade não aceita de maneira nenhuma deixar-se sufocar pelos ideais. Seria interessante ver também como, debaixo do nobre manto dos ideais, muitas vezes não se tem podido deixar de continuar a conduzir a desesperada luta para viver, que é patrimônio de nosso mundo. Talvez somente levando em conta o que verdadeiramente é a natureza humana, poder-se-á compreender, em muitos casos, em vez de nos escandalizarmos e condenarmos. O ser espiritualmente maduro baseia-se na substância, dando à forma o valor que ela merece. Quanto mais o ser está adiantado, mais livremente aceita por convicção, e maior conhecimento possui para poder autoguiar-se. Diante de que elementos se achou o cristianismo, desde o seu primeiro aparecimento e, em grande parte, se acha ainda? Uma religião não se apoia em pequenos grupos de eleitos, mas nas grandes massas dos fiéis. Não deve tratar com poucos escolhidos de exceção, mas com o tipo biológico comum, que é vimos o que é. Multiplicando esse tipo pela massa imensa das multidões que formam as religiões, poderemos perceber o peso que, em todas as manifestações da vida, poderão exercer os instintos dessas multidões. Ora,
É um fato positivo que o cristianismo nascente se encontrou diante de uma forma mental primitiva dominante, a materialista, mais capaz de perceber a forma do que a substância, uma forma mental evoluída, que não sabe aceitar livremente por convicção, mas, tal como ocorre no plano animal, só obedece por temor, uma forma mental que não tem conhecimento além dos limites da luta pela vida, e que, portanto, é absolutamente incapaz de poder autoguiar-se no terreno das coisas espirituais. Ora, tratar um primitivo como um homem civilizado, é um erro que logo aparece nas suas consequências tristes. Não podem dar-se pérolas aos porcos, não se pode dar alimento espiritual puro, sem revestimento de formas, a quem apenas sabe conceber coisas materiais. Não se pode dar liberdade a quem está habituado a funcionar apenas debaixo do aguilhão do mando. Não se pode dar direito de autodecisão a quem não possui nenhum conhecimento para dirigir-se. Não estamos aqui para provar e condenar, mas apenas para observar e compreender. Assim nos explicamos por que a direção tomada pelo cristianismo desde seu primeiro nascimento teve de ser a da disciplina. Disciplina e não liberdade. Isto significa autoridade em quem manda e obediência das massas. Sem dúvida, não é esta a idílica atmosfera do Evangelho, mas este é constrangido a tornar-se assim, quando desce à terra. Diante da imensa multidão, representada pela psicologia dominante, nada pode funcionar senão com a psicologia do próprio prejuízo e da própria vantagem, egoisticamente pessoal. Teve, assim, o Evangelho de haver-se com o duríssimo egocentrismo individual. Sem o terror do inferno de um lado e a cobiça de ganhar um paraíso do outro, nada se teria podido obter do ser humano. E, dado que, como massa, ele representava força maior, só restou ao cristianismo aceitar-lhe as exigências psicológicas. Trabalho, aliás, não difícil, porque afirmar-se o princípio da autoridade nos chefes e de obediência nos fiéis, representava não só o único meio indispensável para manter a disciplina, e com isto poder realizar a própria função espiritual, mas correspondia ao instinto natural de domínio dos chefes e ao estado de servidão a que estavam habituados os fiéis. Isto era justamente o que se fazia para todos na vida social, dirigida por esses princípios, que correspondiam exatamente ao tipo biológico predominante em todos os lugares. Não se pode esperar que os dirigentes de uma religião representem uma raça diferente da comum, uma raça guiada por outros instintos. Assim, imposto pelas exigências do ambiente humano e gerado pelo instinto da luta na seleção do mais forte, nasceu o princípio de autoridade no cristianismo, como nasce em qualquer agrupamento humano. Assim como Cristo teve de tomar um corpo físico quando quis descer à terra, assim o Evangelho teve de aceitar os métodos e as leis do mundo, quando quis nele realizar-se. Esse sistema está em vigor até hoje. Alguns mais amadurecidos sentem que deveria ser diversamente, e se acham constrangidos dentro de uma disciplina em que só admite a posição do crente que aceita em obediência. Mas eles são apenas uma exígua minoria. E as minorias nunca têm razão. A Igreja não pode ocupar-se deles, mas apenas da massa, que é bem diferente. Para os favorecer, seria mister abrir as portas a uma liberdade para a qual os outros não estão de maneira nenhuma maduros, estando prontos a fazer péssimo uso dela. Assim, tal como ocorre com o divórcio, mesmo que em alguns casos seja útil, não é solução ideal. Desta forma, a Igreja continua a tratar os seus súditos como crianças, a quem não compete indagar a respeito de mistérios nem resolver sozinhos os problemas, porque aquilo que se deve saber e crer já é oferecido confeccionado e pronto para o uso, como os remédios que engolimos sem refazer o diagnóstico do médico que nos prescreveu, nem a análise química do laboratório que os confeccionou. Resolveu-se, assim, o problema da maneira que o ambiente humano permitia. Os dirigentes assumiram a responsabilidade de guiar e os discípulos menores de idade só restou crer,
Ouvir e aprender. Não se usa diariamente esse método nas escolas. É método imposto pelas condições humanas, e enquanto essas condições não mudarem, como mudar-se o método? Poderemos escandalizar-nos como o fato de que a Igreja dá provas de não acreditar no amadurecimento espiritual de seus filhos. Mas como acreditar nele, se esse amadurecimento não existe, de fato?